Roberto Carlos Rafael. Roberto, meu amigo, bom dia para você. Um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Seja bem-vindo. Olá, Carla, bom dia. Sempre é um prazer estar com você e com todos os ouvintes do Notícias Agrícola, tá? Muito obrigada, o prazer é todo nosso. Roberto, como é que a gente está entendendo, e depois a gente vai falar um pouquinho do mercado internacional, que tem estado também bastante volátil, mas como é que você está avaliando o comportamento da formação dos preços aqui no Brasil, tanto no mercado futuro, quanto no mercado disponível, ali, né, para o produtor efetivamente, principalmente diante de uma informação que o CPEA divulgou na última segunda-feira, de que a pressão estaria sendo amenizada nesse momento? Sim, não, o que a gente vê, na verdade, já há alguns dias, um mercado lateralizado, né, cara? Eu acho que já realmente uns 20 dias, o mercado segue de lado, em plena safrinha de milho, onde hoje nós estamos atingindo aí praticamente 80% já colhido, falta 20%, onde a gente tem o estado do Paraná, o estado mais atrasado no momento aí, que reporta alguma coisa ao redor de 35% só colhido. Num período em que se esperava uma oferta muito grande, todo mundo temia por isso, né? Mas o produtor, ele está conseguindo, nesse momento, ele fazer suas estratégias, seus direcionamentos, e colocando o produto, ficou em céu aberto, como você bem citou agora há pouco, com alguns problemas até de chuva que nós tivemos a semana passada, né, em cima do milho, e principalmente é o ano dos silos bolsa, né, dos silos Beck. Então, o que a gente tem de relatos é que realmente temos muito produto em silos bolsa, e os silos bolsa na verdade, é uma estratégia que o produtor tem que acompanhar muito bem de perto, para que ele não tenha nenhum problema, nenhuma avaria, para que depois não perca o seu produto, né? Então, o que a gente percebeu é que, mesmo no momento de pico de colheita, né, os mercados seguiram, de uma certa forma, sem grandes volumes de oferta. O mercado interno, ele tem buscado produto, está conseguindo comprar suas demandas pontuais, mas não vem nada de excedente para pressionar o preço, né? Então conseguiu fazer com que os preços se mantivessem aí praticamente congelados aí nos últimos. Teve algumas volatilidades, né? Subiu uma semana R$2, depois outra caiu R$2, e aí foi, mas está lateralizado o mercado, na minha opinião, sabe, cara? Isso porque, na verdade, o disponível comercial ele é baixo, mesmo com uma safra muito grande. Você pode ter milhões de toneladas, mas o produtor não está querendo vender. Isso é o relato que a gente tem visto em diversos locais do Brasil, em que o produtor, ele, na verdade, tem segurado seu produto, né? E isso fez com que os preços ficassem lateralizados. Alguma coisa eles também têm feito na exportação, né? A exportação também segue com seus preços aí lateralizados, alguma coisa ao redor de 58 a 61, 62 nos portos brasileiros, né? Então é isso que nós estamos vendo nesse momento. Temos muito milho, mas o disponível comercial com a intenção de venda, por enquanto, ele está sendo só suficiente para o mercado se abastecer. Agora, Roberto, essa pouca liquidez, ela é um fator de preocupação? Essa lateralização, esses negócios que são pontuais, só refletindo a necessidade, é uma preocupação para você? Você acha que a gente pode estender muito, carregar muito a comercialização e a gente ter problemas ou logísticos ou de uma pressão mais agressiva voltando a aparecer sobre os preços? Uma das fatores que fez com que o produtor segurasse, né, primeiro, insatisfeito com o preço, onde a gente chegou a praticar a maioria dos estados brasileiros abaixo do preço mínimo, alguns estados ainda estão abaixo do preço mínimo, né? Nós tivemos a questão de um viés de alta no câmbio, mas que agora já retornou de novo abaixo dos R$5, né? E o real sendo desvalorizado, mas já está praticamente estabilizado de novo. Então isso é uma dúvida para todo mundo, para onde caminha, né, normalmente o dólar. E também tinha as questões climáticas nos Estados Unidos. Acho que o produtor também ele ficou muito baseado em muitas informações especulativas, ao meu ver, que saiu no mercado, porque nós aqui na Germinar, a gente estava vendo, a gente tem que transmitir o que a nossa fotografia que nós estamos enxergando, e a gente não via, assim, tanta preocupação naquele período se viesse as chuvas vieram,
né? Então, e a gente escutava muito ainda informações, não, que tem problemas e tal, mas, de fato, a gente tinha os mapas climáticos, eu não conseguia enxergar muito isso, porque eu via que tinha possibilidades de melhora de chuva, clima mais ameno, enfim. E o que a gente está tendo agora, na verdade, o produtor fazendo desta forma, segurando, especulando um pouco contra a safra americana ainda, que vai ter seu início a partir do começo de setembro, né? De olho em tudo que está acontecendo. Por exemplo, agora a expedição ProFarm, que está saindo essa semana, onde nós tivemos no primeiro dia os números acima, pelo menos no milho e na soja, tiveram números acima dos projetados pelo USDA. E ontem, na verdade, quando entrou mais ao sul do estado de Nebraska e também pegando Indiana, a gente teve uns números de milho um pouquinho abaixo do que o projetado. Agora vai entrar nos principais estados aí, né? Iowa, Illinois. Então, o produtor está se pegando nessa questão. Me preocupa, tá, Carla, realmente, esse posicionamento, porque, na verdade, daqui a pouco a gente começa a receber o rush da safra americana, que começa aí na segunda semana de setembro, e se estende até comecinho de novembro, sendo o rush praticamente no final de setembro e o mês de outubro, né? E o produtor, com essa retração, ele pode estar perdendo a oportunidade de esvaziar os seus estoques, o que é necessário ao Brasil, ao meu ver. Essa é a minha opinião, que eu tenho falado já há um bom tempo, né, cara? Porque, na verdade, isso pode trazer grandes preocupações para o início da próxima safra, com uma safra de soja maior, nós temos uma safra de sorgo enorme, nós temos uma safra de milho recorde de todos os tempos, com safrinha, provavelmente sendo números entre 108 a 112 milhões de toneladas. Então, assim, a preocupação que eu tenho é que, tirando essa questão climática e câmbio, climática está, na verdade, nos Estados Unidos, começa a perder força, então a gente está vendo que vamos ter uma boa safra nos Estados Unidos, o produtor, ele fica no câmbio. Agora, o câmbio é difícil de falar, como nós falamos. A única coisa que, para mim, pode melhorar se a gente tiver um aumento de consumo vindo do setor energético. Nesse momento, a fotografia, para mim, é essa agora, tá, Carla? Então, assim, me preocupa que no cenário que nós estamos vendo, eu posso te dizer, é difícil o que eu vou falar, mas eu quero que o produtor pare para pensar também, né? É possível que no final da entre-safra nossa, vamos falar em dezembro, janeiro, talvez o milho esteja em reais por saco mais baixo do que está hoje e ainda perder todos os custos financeiros e de carrego de estoque, tá? Então, isso o produtor não pode deixar de esquecer que isso pode acontecer, tá? Agora, essa é a minha preocupação. Existe chance disso acontecer, tá? Agora, só vamos ter realmente uma situação melhor se a gente tiver realmente, na minha opinião, só essa questão energética, e é um negócio que não é do dia para a noite. Então, por quê? O produtor, na verdade, se deixar muito produto lá na frente, vai ser aquela correria de estoques, ele vai acabar atrapalhando a comercialização da soja, os prêmios vão negativar mais ainda. Então, é preocupante, Carla, mas claro. A gente vai ter que, assim, faz sentido um pouco o produtor segurar, até porque ele quer ver a safra americana sendo colhida e que rendimento efetivamente vai ter, né? Sim. Agora, Roberto, antes da gente entrar na questão da safra americana, como é que a gente pode avaliar a nossa demanda, ou a demanda pelo nosso milho nesse momento, tanto na exportação quanto na demanda interna, mas queria entender um pouco mais da exportação nesse momento, principalmente sobre a nossa competitividade. Eu acho que o Brasil ainda está competitivo nos seus preços, tirando, acho que a Ucrânia. Nesse momento ainda é competitivo, a gente tem mercado para isso, a gente percebe algumas trades que estão operando. A China comprando ainda produto, né? Então, a gente tem uma demanda internacional, tanto que nós vamos, na verdade, provavelmente, este mês já exportar, que nós estamos com as exportações também, os line-ups extremamente atrasados, né? Os embarques extremamente atrasados. E temos um line-up aí com 10 milhões e meio, quase 11 milhões de toneladas de navios que estão ao largo, em carregamento e que estão chegando. Mas esse mês aqui a gente deve chegar numa exportação de 8 milhões de toneladas, 8 e pouco, somado aos 10 milhões que nós já temos, já vamos chegar quase em 20. E temos um line-up aí grande pela frente. Então, eu acredito que se o produtor ele também fizer da exportação um movimento de venda nos times corretos, né? Às vezes
segurar muito pode ser um problema, que podemos perder o passo da exportação, né? A janela de exportação. Eu acho que a gente tem condições de chegar a 50, 55 milhões de toneladas de exportação, esvaziando os nossos estoques, né? Eu acho que entraríamos com uma situação um pouco mais tranquila para espaços, para soja, para safra de verão que vem pela frente, e não ter aquele corre-corre que nós tivemos no início desse ano, com o pessoal desovando milho e baixou os preços drasticamente por conta disso, né? Apesar também das quedas de Chicago. Então, eu acho que, do ponto de vista de exportação, temos mercado, né? Tem que aproveitar, e no mercado interno, acho que a gente não tem muito que falar em aumentos de consumo temos um aumento em relação ao passado, principalmente vindo do mercado de etanol. A gente tem um setor aí muito difícil, que está sendo a bovinocultura. Então, na parte de confinamento, estamos tendo reduções de consumo, né? Mas da parte da demanda interna não dá para a gente esperar muito, não. O que é o esperado aí, que a gente tem falado é alguma coisa ao redor de 80 milhões, 81 milhões de toneladas de consumo para esse ano. Nenhuma surpresa, né? Pois é, e é o que você falou, né, Roberto? Se viesse do setor energético, seria muito bem-vindo nesse momento. Agora, Roberto, como é que você está avaliando essa condição da safra americana, que está aí começando, né, com uma tímidas colheitas surgindo pontualmente em regiões que plantam um pouco mais cedo, nada muito efetivo ainda por enquanto, mas em andamento um dos mais importantes tours de safra dos Estados Unidos, que é o ProFarmer, e hoje nós trouxemos já os números de Indiana e Nebraska, e a gente pode perceber que nesses dois estados, os efeitos das adversidades climáticas ficaram um pouco mais claros, tanto que para Nebraska só se alcançou essa média que foi trazida por conta de um uso maior de irrigação esse ano, e também Indiana sentindo um pouquinho, mas ainda assim são números acima dos da safra 2022-23, para a produtividade de milho, para a contagem de vagens na soja, o que já foi visto também para Ohio e para Dakota do Sul. Como é que você está avaliando esses números para o milho e quais são suas perspectivas sobre o ProFarmer nesse momento? O ProFarmer, nós vamos ter a última informação fechando agora na sexta-feira, é um número sempre muito esperado, né? Como você bem disse, os números, pelo menos no milho de ontem, né, eles mostraram um pouco mais as dificuldades climáticas que eles tiveram. Nebraska, a gente teve na expedição com 167,22 contra 158,53 no último ano, mas abaixo da média dos últimos 3 anos, 172, né? Indiana, foi encontrado aí 180,9 bushels por acre, conta 177,9 e com uma média dos últimos 3 anos, 183,7. Então, mostrando um pouco de um certo equilíbrio, né? Vamos ver agora esses estados mais produtores, mas eu acredito, Carla, que a gente vai ter uma safra americana boa, e sem falar que ela tenha perdas ou ganhos, a safra americana, ela que a gente já vem citando já há muito tempo, ela está pulando aí de 37 dias de estoque e consumo de passagem, né, para passagem de uma safra para outra, para 57 dias, né? Então, fica muito confortável. Por isso que a gente teve todas essas informações estão vindo de uma recuperação dos estoques, os níveis de estoque de passagem subindo um pouco, muito mais no milho, mas menos na soja. Nós vimos o que aconteceu com Chicago, né? Chicago, nesse momento, operando milho com 4,70 na tela de setembro, 4,83 de dezembro, muito próximo aí de 4,50, que era um número que a gente vinha falando que poderia acontecer, né? Então, eu acho que nós vamos ter, como eu te disse, acho que uma recuperação de estoques. A questão de que vai ser mais ou menos o que o USA está projetando, só lá na frente nós vamos saber, né? Mas o fato que a gente tem que pensar é que o viés de alta, principalmente dos estoques de milho, no mundo, aconteceu, né? Então, tanto que a gente vê aí o preço da soja aí nos Estados Unidos, 2,8, 2,9 sacas de buchas de milho por soja, o que mostra que também a gente deve ter na próxima safra americana uma sojificação maior da agricultura americana, porque nesses níveis de preço, lógico que vai dar soja, né? Mas o fato é que estamos vivendo com um estoque de milho que será maior na principal, vamos dizer assim, no principal país
que é os Estados Unidos, que ali, independente às vezes se o mundo tem muito ou pouco milho, às vezes o que importa muito é o que tem lá, né? E eles estão mostrando que eles vão aumentar muito o estoque de passagem deles, né? Então, não vejo como ter pressão em Chicago do ponto de vista do que vai ser ofertado, tá? Então, assim, não estou conseguindo enxergar nesse momento. É aquilo que eu falei, só se vier uma demanda no setor energético, mas vai ser ao longo de um ano agrícola, e muito mais ali pela Ásia, que poderia ter condições de aumentar, mas que não é um negócio do dia para a noite, né? Exatamente, não é um negócio do dia para a noite. Roberto, para a gente amarrar o nosso comentário, portanto, na sua interpretação, na sua análise, melhor dizendo, diante desta interpretação, agora sim, do mercado internacional, né, uma semana de volatilidade por conta da chegada desses números e essa lateralização no Brasil. Então, essa postura do produtor de ficar um pouco mais reticente, de entender um pouco mais o que vem, principalmente dos Estados Unidos agora, pode ser uma posição adequada e acertada pelo produtor que tem, inclusive, melhores condições de armazenagem ou está ali garantindo com seus silos bolsa. Quer dizer, pode ser uma estratégia para esse momento. Tem sido essa estratégia, né? E aí tem que ser, né? Agora a gente não pode esquecer exatamente isso, né? A gente vai ter uma grande safra lá fora que começa aí, é o que você falou, já começou em algumas regiões, a gente começa a dizer que o grande volume a partir da segunda semana de setembro, né? Que acho que quando começa a sair, inclusive, as informações do Crop Progress, né? A gente, na verdade, o produtor está querendo ver isso melhor. Mas a gente não pode esquecer que nós já estamos em setembro. Dezembro é um mês que se trabalha metade do período, porque metade para por conta de questão de logística, as demandas também diminuem um pouco. Então, nós vamos ter aí, na verdade, setembro, outubro e novembro. São 3 meses. Se depois deixar para dezembro, vai se empurrar para janeiro, é um problema. Então, eu só deixo o alerta que, se for ver a fotografia de hoje, né, existe esse risco que eu estou citando, se não tiver nada vindo no dólar e tal, de preços lá no final da entre-safra, né? Mas é uma estratégia que o produtor adotou e está segurando o mercado por enquanto, né? Então, faz um pouco sentido porque eu acho que ele espera ver melhor essa safra americana. Talvez o que se poderia dizer é o seguinte: alguns que já venderam, parte até com preços melhores, venderam lá atrás, fizeram a sua gestão de risco, pegaram as oportunidades ou um melhor preço do que estão agora, né? Ficam um pouco mais tranquilos, deixando essa especulação para depois. Agora, quem está com 100% na mão é problemático, né? Porque, na verdade, deveria estar já fazendo alguma coisa e deixando uma parte para especular para frente aí, para ver se vai acontecer alguma coisa. Roberto, o Everton Matos te faz uma pergunta. O contrato novembro B3 se justifica nesse patamar de 57? Nesse momento a gente tem R$ 57,23 por saca. Se justifica nesse patamar? Pergunta do Everton. Na verdade, ele está tendo sobre o contrato de janeiro aí um carrego financeiro e de estoques, né? O fato é que os preços hoje aqui, ó, B3 é base Campinas, como todos sabem, né? Hoje nós estamos falando do CPE, alguma coisa, indicador exalco CPE, alguma coisa ao redor de 53,5, 53,70 aí, que é onde está a tela de setembro, inclusive agora. E é esse o patamar de preço que vem ficando nessa região, que é a região de Campinas, né? Você pega aí exportação com 61, mas se você tira os custos de frete, isso aqui vai dar na região de safrinha nossa um preço ao redor de 49 a 50 no milho base exportação, né? E o produtor não tem interesse muito nesses preços. Então, na verdade, a tela de novembro, ela tende, nesse momento, se o CPE não tiver uma correção, e a gente não está sentindo força, o CPE nem cair muito, nem subir muito, ela aparentemente, nesse momento, ela está um pouco alta em função desse cenário que nós vivenciamos hoje, tá? Mas assim, não é que está alta, ela está justa. Na verdade, tem um custo de carrego aí, financeiro e de armazenamento em relação à tela de setembro. Eu acho que a tela de setembro já reflete o que está o mercado. Na verdade, aqui base Campinas, quando a gente vê milho diferido e milho tributado.
Ótimo. Roberto, olha, muito obrigado, meu amigo, pela disponibilidade, pelas informações e orientações trazidas à nossa audiência. Esse é um mercado que tem sido, perdão, muito questionado aqui pela nossa audiência. O produtor precisa de informação e o produtor que está bem informado está na frente, sem dúvida nenhuma, né, Roberto? Ah, sem dúvida. Vocês são fantásticos em botar tudo que é informação, tudo que é fatores que o produtor, a notícia que o produtor precisa vivenciar, escutar. Isso é extremamente importante que a gente fala, né? O produtor não ficar só atrás do porteiro, mas preocupado com a sua comercialização e atrás de informações, como é o canal do Notícias Agrícolas e outros, informações que a gente gera aí, tem no mercado, né? Essa expedição, por exemplo, como está saindo agora, todo mundo acompanhando através de vocês também. Então, enfim, ela é importante que o produtor fique atento a essas informações para uma melhor tomada de decisão. Muito obrigada, Roberto. Te desejo uma excelente quarta-feira, meu amigo, de bons negócios, de prosperidade, de bom trabalho também, e bom resto de semana para ti, para todo o time da Germinar. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Carla, para você também, para todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. Obrigada, sempre um até prazer mais. estar com vocês. Um abraço. Muito obrigada. Prazer é nosso. Até mais.